Olá pessoal, sou o professor Bruno Eduardo e juntos vamos falar de algumas dicas para vocês que vão se preparar para o concurso do TRE do Rio de Janeiro. Então, com essas dicas eu trouxe aqui questões da Consulplan para que a gente veja o seu próprio estilo e veja também as questões conforme elas são cobradas, o tecnicismo, a questão de aprofundar os próprios itens. Então venham comigo aqui na tela para a gente avançar numa questão sobre estrutura organizacional, abordando uma desvantagem da estrutura divisional. Porém, antes de explicar a própria questão, nós temos alguns tipos de estruturas organizacionais. Nós podemos classificar como a própria evolução, uma estrutura linear. Na estrutura linear, a especialidade ela encontra-se na base da estrutura e não tem um grande número de especialidades, são poucas especialidades. Então, nesse sentido, ela é muito indicada para pequenas empresas ou empresas de cunho familiar, aquela que é passada de pai para filho e assim sucessivamente. Perfeito? Agora, nós temos também o que não é em si uma estrutura, mas se incorpora a uma estrutura, que é a estrutura staff line. Ou seja, o staff por si só, ele não é uma estrutura, mas a gente chama de staff line ou assessoria em linha. O staff se incorpora à estrutura. O staff, ele vem para prestar assessoramento ao próprio gestor de linha. O gestor de linha detém a autoridade, detém o poder, e o assessor, o staff, não tem poder, mas é um especialista que vai assessorar o gestor, tá certo? Esse staff, ele tem suas vantagens, desvantagens, mas no geral ele agrega conhecimento à estrutura e eleva um pouquinho o seu custo. Nós temos um outro tipo de estrutura chamada colegiada. A estrutura colegiada é quando as decisões elas começam a ficar mais complexas. E assim, nós não decidimos agora sozinho, nós vamos decidir em conjunto, em comissão. Essas estruturas colegiadas, elas podem ser temporárias ou permanentes. Normalmente, alguns órgãos públicos têm a estrutura colegiada de forma permanente, tá ok? Então, o colegiado, ela se reúne ali, o colegiado se reúne para decisões mais complexas. O ruim do colegiado é que tira o poder da autoridade máxima, ou seja, o presidente da empresa não decide agora sozinho, decide em comissão, em colegiado. Isso às vezes é prejudicial, ok? Agora, colegiado também se incorpora a uma estrutura. Colegiado por si só não tem necessidade de existir. Ele trabalha vinculado a uma estrutura, ok? Outro tipo de estrutura, nós temos a estrutura funcional, funções e especialidades. Qual que é a diferença da estrutura funcional para a linear? A linear, a especialidade encontra-se na base. Na funcional, a especialidade encontra-se no meio, no nível tático, no nível intermediário, no nível administrativo. Tudo o mesmo, vários nomes para determinar a mesma coisa, intermediário, tático e administrativo. É o meio da nossa pirâmide, dentro da pirâmide organizacional, correto? Bem, a vantagem da funcional é que ela é mais dinâmica, ela consegue remanejar facilmente as pessoas. Por quê? Porque elas trabalham fazendo várias atribuições, de tudo um pouco. Com isso, tem mais de um chefe, e ter mais de um chefe não é legal. Então, tem vantagens e desvantagens, mas a funcional é conhecida pelas suas especialidades. Nós temos também estrutura projetizada, ela acaba executando projetos, tá ok? Então, estrutura projetizada, ela pode ser uma empreiteira permanente, a cada projeto vai recompondo a equipe, ou ela é formada temporariamente pelo projeto e se extingue ao final do projeto, tá ok? Outra característica é combinar a estrutura projetizada com a estrutura funcional. E assim eu vou ter uma estrutura chamada de matricial. A matricial, então, é a junção da funcional com a projetizada. Cuidado para não confundir com outras nomenclaturas que estão surgindo de forma mais recente, como, por exemplo, a estrutura híbrida. O que vem a ser estrutura híbrida? Combinações de vários tipos de estrutura. Como, por exemplo, eu poderia dizer que a estrutura matricial é um tipo de estrutura híbrida? Posso dizer, mas a estrutura híbrida ela vem sendo adotada para combinar estrutura, por exemplo, funcional
com divisional e assim por diante. Então, vão combinando estruturas como todos, não necessariamente apenas a funcional com a projetizada, ok? Outro tipo de estrutura que nós temos é a estrutura divisional. A estrutura divisional tenta pensar assim numa marca. Uma marca como, por exemplo, Samsung. Vou ficar com essa marca como referência. Samsung, LG, vai ter a mesma característica. Uma só marca para vários tipos de produtos, vários tipos de segmentos. Videocassete, não, videocassete é coisa antiga, né? DVD, que mais? Máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, geladeira, celulares, computadores e assim por diante. Então, essa marca, ela se divide em produtos, por isso é divisional. A ênfase agora é o produto, tá ok? Também temos a estrutura em redes, que são empresas diferentes fazendo parcerias. Não é uma divisional, muito menos uma projetizada, uma matricial, uma funcional. É uma estrutura em redes, ou seja, são estruturas que vão se conectando, como por exemplo uma híbrida, ela tem estruturas que vão se conectando, tá ok? Então, além dessa estrutura em redes, são as mais abordadas, linear, staff, colegiado, funcional, projeto, matricial, que é mais? Divisional, em redes, nós temos atualmente a estrutura orgânica, nomenclatura apenas, que são estruturas que se adaptam, estruturas mais modernas, tá ok? Surgindo ali da teoria sistêmica esse conceito, mas atualmente caindo em prova, então fica atento. E também temos a estrutura virtual. A estrutura virtual, na minha cabeça, eu interpreto como um projeto. É uma estrutura temporária, como por exemplo, a gente vê ali o Rock in Rio. O Rock in Rio, um evento assim, de grande porte, onde cria-se uma estrutura para realizar aquele evento. Acabou o evento, se desfaz a estrutura. Várias empresas atuando em conjunto, poderia ser uma estrutura em redes, mas é um evento único. Então, uma estrutura virtual. Essas nomenclaturas, como virtual, orgânica e também a híbrida, são nomenclaturas recentes que estão vindo até em guias de projetos, por exemplo, PMBOK, 6ª edição, trazendo essas nomenclaturas aí pra gente. Perfeito? Só falei de estrutura. Agora, vamos voltar na questão que a gente vai falar de divisional. O que ele fala aqui pra gente? Volta na telinha. Olha lá. Ele pede uma desvantagem da estrutura divisional. Passei com vocês um conceito geral, assim, uma abordagem geral sobre as estruturas, mas qual a desvantagem da divisional? Acarretar o acúmulo de decisões no topo, sobrecarregando a hierarquia, isso aqui é uma desvantagem da linear, por exemplo. Proporcionar menos inovações, isso aqui é uma característica da própria funcional por trazer tarefas repetitivas. Resultar em coordenação horizontal deficiente entre os departamentos, isso pode ser uma desvantagem da própria funcional também, uma projetizada, mas a funcional em si pode trazer essa deficiência de coordenação, porque há muito conflito entre departamentos. Então, uma característica, uma desvantagem da funcional. Levar a má coordenação entre as linhas de produtos. Como a divisional, ela aborda produtos em seus segmentos, então eu fico com essa abordagem. Uma estrutura divisional que tem aquela marca ali que eu falei para vocês, uma marca LG, por exemplo, que vai tendo vários tipos de produtos, pode ser que um produto não esteja dando certo, em detrimento de outro pode estar dando certo, tá certo? Mas significa dizer o quê? Às vezes eu não consigo me coordenar para que todos os produtos deem certo, é difícil. Assim, a funcional a desvantagem é fazer com que os departamentos trabalhem em conjunto e a divisional é fazer com que os segmentos deem certo. Perfeito? Então, produto. Ficamos com a letra D de dado. Volta na tela só para a gente fechar. Tá aí. E encerramos, então, essa dica. E volto mais adiante com outra dica. Até a próxima.